Tem pessoas que falam assim, eu não tenho inteligência. Todos, a não ser que a pessoa tenha uma patologia, né, mental, alguma coisa assim, tá? Mas em condições normais, todos os seres humanos, eles possuem inteligência. A inteligência, ela é uma capacidade, O que acontece é que muitas vezes as pessoas não usam corretamente essa inteligência, né? Ou elas não usam a sabedoria que vem do alto para aplicar essa inteligência. Para que fique mais claro, eu peguei uma definição no dicionário sobre inteligência, tá? 3 tópicos. Inteligência: faculdade de conhecer, compreender e aprender. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se às situações. É aqui que muitas vezes a pessoa não usa a questão da inteligência. Conjunto de funções psíquicas e fisiológicas que contribuem para o conhecimento, para a compreensão da natureza das coisas e dos significados dos fatos. Tá? E sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento adquirido de forma sensata e prudente, visando o bem-estar próprio e dos outros. E no site de psicanálise, eu peguei uma definição sobre inteligência. E a definição dele sobre inteligência é isto: inteligência é a capacidade para aprender a partir da experiência, a capacidade para adaptar-se ao ambiente circundante, que pode exigir diferentes adaptações dentro de diferentes contextos sociais e culturais. Deu para entender? Então a inteligência é uma capacidade para se adaptar às situações. E sabendo disso, o cristão ele deve usar a sabedoria que vem do alto para aplicar na inteligência. Tá? Em outras palavras, nós devemos desenvolver um discernimento inteligente das coisas. E o cristão ele deve praticar essa inteligência. Ele deve praticar essa capacidade de desenvolver essa inteligência. Porque ao desenvolver a capacidade da inteligência que ele tem, você tem, eu tenho, todos nós temos, ao desenvolver essa capacidade, nós vamos adquirindo discernimento. Além do discernimento espiritual, discernimento de situações. Cristo fala, né? Vigiai, percebei o que está acontecendo à sua volta, ou até mesmo interiormente em você, né? Então nós devemos sempre vigiar. Olha só, eu vou fazer uma pergunta aqui como uma espécie de ilustração para que a gente possa entender que é essa capacidade, tá? Só que essa pergunta que eu vou fazer, você não responda em voz audível, mas responda para você. Tá? Eu vou fazer a pergunta, mentalmente você responda para você. Tá? Depois eu vou dar a resposta. Se você errar, não quer dizer que você não é inteligente. Só quer dizer que você não esperava que eu fosse fazer essa pergunta e teve poucos minutos para resolver a questão, né? E essa pergunta te pegou de surpresa, só quer dizer isso, tá? Porque em muitas situações da vida, nós precisamos de algum tempo para pensar sobre aquilo e discernir o que está acontecendo, tá? Aqui vocês não vão ter esse tempo. Então, se responder errado, mesmo que mentalmente, não quer dizer que não tem inteligência. Vocês entenderam, né? Você, nossa, eu não sou inteligente porque eu errei a pergunta. Não, não tem problema. Pode errar, tá bom? Bom, a pergunta é a seguinte. Imagine que você está numa reunião com diversas pessoas, tá? E nessa reunião, tem pessoas que só falam a verdade, contam a verdade. Essas pessoas que contam a verdade, elas nunca mentem. Elas só contam a verdade. Você conhece todas elas. E há pessoas que só mentem, só contam a mentira. Essas pessoas que só contam a mentira, elas nunca
falam a verdade, tá? Então imagine que você está numa reunião onde você conhece essas pessoas. Os contadores de verdade, que nunca mentem, e os contadores de mentira, que nunca falam a verdade. Mas tem um homem ali que você não conhece, que você não conhecia. Você não sabe se ele é das pessoas que contam a verdade ou se é das pessoas que contam mentira, porque você não conhecia ele. E este homem chega para você e fala assim: olha, eu escutei uma conversa agora há pouco de uma garota aqui, que ela falou que ela é mentirosa, que ela conta mentira, tá? Este homem, ele mentiu ou ele falou a verdade para você? Este homem, será que ele faz parte do grupo de pessoas que só contam a verdade, ou ele faz parte de um grupo de pessoas que só mentem? Responda mentalmente. Procure pensar um pouquinho e responda mentalmente, tá? E a hora que você chegar numa conclusão, você levanta a mão. Não precisa responder, só levanta a mão e fala: já respondi. Uma já respondeu. Você já respondeu. Agora vamos ver se você acertou ou não, mas não tem problema se errou, como eu disse, tá? Este homem mentiu. Por que ele mentiu? Porque se ele ouviu uma moça dizer que é mentirosa, obviamente ele mentiu. Porque a moça que ele ouviu, se ela é do grupo que só fala a verdade, ela diria que ela fala a verdade. Se ela for do grupo das que só falam mentira, ela também diria que ela só fala a verdade, porque ela também teria mentido, dizendo que ela só fala a verdade. Então, obviamente, esse homem mentiu. A inteligência é isso, é a capacidade de analisar a situação e encontrar ali uma resposta, uma solução para aquilo. Isso é muito importante para a vida cristã e é por isso que Tiago está falando isso. E aí então ele vem abordar essa questão da inteligência e associar a sabedoria, né? Veja lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, o que diz aqui. Provérbios capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Se você for estudar, né? Se você estuda filosofia, você vai ver que filosoficamente a definição de sabedoria é o questionamento. Mas biblicamente, teologicamente, não é o questionamento, é o temor do Senhor. Então, nós devemos aplicar a sabedoria que vem do alto e não a sabedoria humana. Porque a Bíblia vai nos falar de 3 tipos de sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, que é tratada como um dom, e o próprio Tiago vai dizer mais tarde aqui, né? Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Todo aquele que pedir sabedoria a Deus, o Senhor vai conceder para ele. A sabedoria que vem do alto. Tá? Existe a sabedoria humana, que o apóstolo Paulo fala, né? Nós não pregamos Cristo baseado em sabedoria humana, no saber humano, né? E a sabedoria demoníaca, que é o que Tiago vai abordar aqui nessa questão aqui. Tá dando para entender? Então, a inteligência, nós devemos desenvolver a capacidade de usar racionalmente, como a Bíblia fala, né? Até mesmo para os cultos, né? Deus nem quer emocionalismos. Ele fala: quer um culto racional, em Romanos 12, né? Romanos 12, 2. Quer um culto racional, tá? Oferecer a Deus um culto racional, onde se entenda o que está acontecendo, porque o culto, ele é uma ação junto com Deus, bilateral, né? Então Deus instrui e nós louvamos, né? Deus abençoa e nós agradecemos, e por aí vai. Então o culto é isso, e nós devemos prestar no culto entendendo o que estamos fazendo nesse culto a Deus e receber a instrução que Ele nos dá. É por isso que no culto não é só adoração e louvor, é também a instrução, porque é uma via de 2 mãos,
é a igreja se relacionando com Deus e Deus se relacionando com a igreja ali. Não é um fato único, onde Deus está quieto ali, como muitos imaginam, né, sentado no trono ali, e só a igreja fazendo o que bem entende para adorá-lo. Não. É uma interação de Deus, e Deus quer pessoas racionais.